Olá! Vamos continuar nossa aula de vetores? Pois bem, nesse vídeo nós vamos conversar sobre vetores e funções. Então vamos para o slide, tá aí, ó, nós vamos agora para a parte 4 de um total de 6 dessa aula, uma aula mais longa do que o normal, né? Mas enfim, vamos falar de vetores e funções. Para isso eu quero usar um exemplo, que nós vamos aí utilizar por todo esse vídeo mostrando diferentes formas de se implementar a mesma coisa, né? Vamos ler esse exemplo devagar? Dada uma coleção de N elementos, pretende-se saber se um determinado elemento está presente nessa coleção. Para efeitos práticos, vamos supor que essa coleção é implementada como sendo um vetor de N elementos inteiros. Ou seja, dado um vetor, nós queremos saber se um determinado elemento faz parte daquele vetor ou não. Então, uma busca, né? A gente vai buscar se o número está lá dentro ou não. Ok. Tem várias formas de implementar isso daí, tá? E uma solução possível, simples, é o quê? Percorrer o vetor do primeiro até o último elemento, tentando encontrar aí esse valor que a gente está buscando, né? Tem que tomar cuidado com o vídeo espelhado, né? Então, do primeiro ao último elemento. Para cada uma dessas posições, desde a primeira até a última, nós vamos verificar, né, posição a posição, se aquela posição contém o elemento que nós estamos procurando. Se a gente chegar no final e não encontrar esse elemento, é porque ele não está ali mesmo. Caso contrário, nós marcamos aí onde que ele está, ok? Então, vamos criar aí um código que busca esse elemento. Para ser um pouco mais ágil nesse vídeo, eu já estou deixando o código pronto, vamos passar rapidamente juntos aí por esse código, né? Então tá bom. Na primeira linha, nós temos aí, ó, nós definimos essa constante n, maiúscula, como sendo 10. Então, basicamente, essa constante está indicando o tamanho do vetor, o número de elementos dentro do vetor, tá? Um pouquinho mais abaixo, aqui na linha 5, nós criamos a variável vetor de tamanho n, ou seja, de tamanho 10, e inicializamos seus valores aí como sendo de 0 até 9. Depois criamos o inteiro valor, e aí o usuário vai digitar um valor, que vai ser o valor que será buscado dentro do vetor, tá certo? E agora nós vamos começar de fato com a parte da busca. Já temos o vetor com os elementos lá dentro, já temos o valor que nós vamos buscar, agora é fazer o teste posição a posição. Para isso nós vamos criar um contador i, que vai armazenar as posições que nós verificamos, né? E um encontrado aqui, que vai ser uma variávelzinha auxiliar, que vai ter valor 0 se a gente não encontrar, e valor 1 se a gente encontrar, tá bom? Na linha 14, aqui embaixo, a gente começa de fato a fazer a busca. Só algumas observações. A primeira delas, notem que eu declarei a variável i fora do loop. Por que eu fiz isso? Porque lá no final eu quero imprimir qual foi a posição em que o valor foi encontrado, se ele foi encontrado, né? Então eu quero utilizar a variável i fora do loop. Por esta razão, eu tomei o cuidado de declarar a variável i fora do loop. Lembrem-se que a variável, né, ela vive ali dentro do seu escopo, né? Então eu gostaria de utilizar essa variável fora do loop, por isso eu declarei anteriormente. E aí nós vamos começar com i igual a 0, enquanto i for menor do que n, fazer i mais em cada iteração, ou seja, nós vamos percorrer o vetor, né? Iniciando na posição 0 e indo até a posição 9. Se vetor na posição i for igual ao valor, ou seja, se encontrarmos o que estamos buscando na posição i, o que a gente vai fazer? Encontrado recebe 1, indicando que nós encontramos o que estávamos buscando. E o break aqui embaixo, olha, vai basicamente terminar o loop, né? Então o loop vai ser terminado se nós encontrarmos e nós vamos continuar lá na linha 21. Se não encontrarmos, nós vamos para a próxima iteração e vamos repetir esse loop aí até percorrer todos os elementos ou o valor ser encontrado. Depois, finalmente, na linha 21, se o valor for encontrado, né? Se encontrado for diferente de 0, mesma coisa dizer isso aqui, né? Aí nós imprimimos int encontrado na posição %d, onde %d vai ser a posição i. Caso contrário, nós imprimimos na linha 24 que o item não foi encontrado. Prontinho, está aí o nosso código, ele resolve o que nós queremos, né? Então aprendemos a fazer uma busca linear, buscar um valor dentro de um vetor, comparando todas as posições do vetor. Mas e se nós quisermos criar uma função que busca um elemento? Note que no código anterior eu fiz essa busca dentro do main, enfim, mas se eu quiser criar uma função que eu possa reutilizar, né? A ideia de função justamente é essa, para fazer essa busca.
Primeira coisa, vamos por algumas perguntas que a gente tem que fazer. O que essa função vai retornar? Bom, eu tenho uma sugestão. De repente, poderia retornar a posição onde está o elemento, algo assim. E quais serão os parâmetros da função? Ora, com certeza eu preciso saber qual que é o vetor, né, para poder fazer a busca nele, e eu preciso saber qual que é o tamanho do vetor, para saber quando eu começo, quando eu termino a busca, né, qual que é a primeira e qual que é a última posição. Então, o que seria um possível protótipo para essa função, hein? Vou apresentar para vocês um exemplo em que eu retorno um inteiro representando a posição e recebo como parâmetros o vetor, o tamanho do vetor e o elemento que eu estou buscando. Então tá aí, ó, na tela para vocês. Chamei de busca linear e os parâmetros são aqueles que eu falei. Tem novidade nesse slide. Quais são as novidades? Primeiro que nós estamos passando um vetor. E para passar um vetor eu posso usar essa sintaxe aqui, olha. Eu coloco esses colchetes, abre e fecha, logo após a palavra vetor. E a outra novidade é que essa função tem um comentário absolutamente necessário. O que eu quero dizer? Para poder usar essa função, você tem que entender como ela funciona. Ela funciona da seguinte forma, olha lá. Essa função busca um número em um vetor de inteiros e retorna a posição em que o número está. Caso o número não seja encontrado, a função retorna -1. Então está aí uma regra de negócio, digamos assim, uma regrinha dessa função. Se o número não estiver lá, ou seja, se não for encontrado, será retornado o número -1. Então eu tenho que estar ciente disso ao utilizar a função, concorda? Bacana, está aí a nossa função. E eu vou contar um negócio interessante para vocês. Eu poderia escrevê-la assim. O que mudou? Mudou isso aqui, ó. Olha lá. Eu posso também passar um vetor utilizando essa notação daqui. Isso é totalmente permitido, tá bom? O que muda de uma notação para outra? Ora, nessa notação, eu estou armazenando um endereço de memória que eu vou passar como se fosse um ponteiro. Na outra, eu estou armazenando como se fosse um array. Na prática, não tem muita diferença não, tá? Exceto que quando eu utilizo a outra notação, né, fica mais indicado que é um ponteiro, enfim. O que é importante vocês lembrarem nesse contexto é que em C, toda vez que eu passo algo por parâmetro, eu passo um valor. Então, quando eu passo um vetor como parâmetro, eu estou passando, na verdade, o endereço de memória. Quem vai receber esse endereço de memória? É um ponteiro, tá? Mas eu tenho a outra declaração que eu mostrei para vocês como uma alternativa também, tá bom? Legal. Então, nesse contexto, eu posso utilizar tanto essa notação daqui de cima, quanto essa daqui de baixo, tá? Notem que eu posso usar ou o asterisco aqui, ou esse abre e fecha colchetes aqui, que nesse contexto ambos serão aí equivalentes, tá bom? E como é que fica então a implementação? A declaração, o protótipo da função está bem claro aí, né? Como é que eu implemento isso? Agora vamos lá. Tá aí, ó, a implementação. Basicamente eu vou repetir aquele protótipo, né? Notem que aqui eu posso usar tanto essa notação quanto a outra. Eu poderia utilizar asterisco vetor ao invés de vetor abre e fecha colchete, como nós já conversamos, não é isso? E aí a função é bem simples, olha. Eu vou percorrer esse vetor, né? Ou seja, int igual a 0, primeira posição, enquanto i for menor do que tamanho. Esse tamanho então vai indicar o máximo que eu vou percorrer, né? Ou seja, eu vou até no máximo na posição tamanho -1. E mais para poder avançar posição a posição em cada iteração do loop. E aí eu vou perguntar, olha, o vetor na posição i é igual ao valor que eu estou procurando? Se for, eu já vou retornar ali mesmo. Vou retornar i. Por quê? Porque a ideia é retornar a posição em que o elemento que nós estamos buscando está. Então assim que eu encontrar uma posição que tem aquele elemento, eu já retorno, não preciso continuar o método. Então essa linha de baixo, esse return i, vai encerrar a função, retornando o valor i, que é exatamente a posição do elemento que eu estou buscando, né? Se essa condição não for satisfeita, ou seja, se eu não entrar no if, aí o loop vai se repetir, não é isso? Nós vamos testar outra posição até testar a última posição. Se depois de testar tudo, nós nunca entramos nesse if aqui, ou seja, essa condição nunca foi verdadeira, nós vamos ao quê? Sair do for e retornar aqui embaixo -1, indicando que não encontramos o elemento. O que está correto, né? Afinal de contas, se chegamos na linha 12, é porque o elemento não foi encontrado em nenhuma posição, tá bom? Bacana, esse foi o nosso quarto vídeo de um total de 6.
E agora nós vamos para o próximo, em que nós vamos falar de aritmética de ponteiros. Então eu conto com vocês no próximo vídeo. Tchau!